Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, um espaço que a gente traz reflexões, opiniões, entrevistas, né? Sempre trazendo uma questão de recursos humanos, de cultura organizacional, de liderança. Hoje eu vou ter o prazer de falar com a Lilian, sempre trazendo temas. Eu queria dar alguns recadinhos importantes. Primeiro, para você que nos acompanha, que vem, a gente já está falando mais de 100 episódios do podcast, então sempre com vários, é um grande laboratório, né, de oportunidades. Então, para você que acompanha nosso material, que possa curtir, possa comentar, possa repassar para os seus colegas, possa sugerir, inclusive, novos temas, né, novos entrevistados. Sempre é bom e importante para a gente. E eu queria também agradecer aqui 2 parceiros que vêm nos apoiando nesse projeto que a gente está falando especificamente com profissionais de recursos humanos. O primeiro é a Digital Six. Digital Six é uma empresa ali, conhece, né? É uma empresa que trabalha com uma tecnologia focada em desenvolvimento de soluções que eles chamam de SaaS. Então, basicamente, se você é uma empresa que tem muita lista de presença, por exemplo, aquela coisa de você fazer treinamento, alguma coisa de processos que você tem que ter um registro do seu colaborador, em vez de ter aquela lista de presença, né, que você tem que colocar no sistema, digitar, eles transformam isso pelo aplicativo ou pela solução, pelo celular, pelo cartão, pelo crachá seu pessoal, né. Então isso é muito interessante. Então você está numa empresa, você é um funcionário, passou o crachá, automaticamente vai para um sistema que já computa os dados, computa a carga horária. Inclusive, você pode, por exemplo, a empresa pode, por exemplo, saber se o treinamento que tem uma validade já está para ser validado, qual o próximo período, né? Então, ó, esse grupo aqui de pessoas, por exemplo, já precisam fazer a NR1, por exemplo, o CIPAT, esse tipo de coisa. Então, é uma plataforma que eles desenvolveram. Então, aqui tem aqui um QR Code da empresa. Então, você que quer saber um pouco mais, principalmente você de recursos humanos, da área de segurança, saúde, meio ambiente, esse que eles chamam de TagSave. Então, entre em contato com o pessoal da Digital Six. E também queria agradecer a Human. A Human é uma plataforma de gestão de pessoas conectadas em um único lugar. Então, você que tem lá folha de pagamento, comunicação, férias, a questão, por exemplo, dos atestados médicos, tudo, e normalmente são em plataformas diferentes, né? A Human organiza tudo numa plataforma só, né? Então eles atende várias empresas hoje, atende o Mercado Livre, atende a Magazine Luiza, tem até um brindezinho aqui que você vai receber da Human. Então o objetivo é aproximar as pessoas, as empresas, né, e melhorar a experiência do colaborador. Tem um vídeo bem legal aqui para vocês verem sobre a Human. Se eu te contar o que já tive que fazer para conseguir meu Rolerite, teve uma vez que eu peguei um balão de ar quente até a sede da empresa, abri um cofre com 6 combinações e escaneei cada folha com luz ultravioleta até encontrar meu nome, escrito com tinta invisível. Super normal. Para consultar a política de férias, tive que descer até o porão. Estava cheio de pastas empoeiradas e cada uma dizia uma coisa diferente. Um caos total. E sobre o plano de saúde, me disseram: Fala com o Eduardo. O Eduardo pediu demissão faz 3 anos e foi morar no interior, mas eu encontrei ele, me emprestou o computador, consegui acessar o arquivo e aí começou uma contagem regressiva de autodestruição. Calma. Aqui a gente usa a Human. Você baixa seu Rolerite direto pelo app, em segundos. Quer saber quantos dias de folga ainda tem? É só consultar na biblioteca de conhecimento. Tem uma dúvida? Pergunta pro Semi. Nada de viagens pro interior. As coisas não acontecem por sorte. Acontecem na Human. É interessante. Obrigado, Human. Obrigado, Digital Six, pela oportunidade. E obrigado, Lilian Bendini. Como é que você tá, Lilian? Bom dia, como vai, Fábio? Um prazer enorme estar aqui. Um prazer imenso a gente poder bater esse papo e falar um pouquinho de RH. A gente não vai falar o tempo aqui que já vai denunciar, mas a gente já se conhece há muito tempo, tivemos a oportunidade e a felicidade de trabalhar juntos na época da Ford, foi uma experiência bem interessante. E Lilian, normalmente a gente pergunta, né, falar um pouco da carreira, mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente, pelo menos inicial. Hoje os seus filhos são grandes, né? Eu tenho um filho e já é um homem. Já é um homem, né? Mas talvez se uma criança ali, alguém um pouco, talvez, sei lá, um sobrinho, alguém próximo, uma pessoa mais novinha perguntar: tia, o que você entrega no final do dia? Quando você, depois vai falar do seu trabalho, né, como RH, enfim, mas como profissional, qual que você acha que é o seu propósito profissional
independente das empresas, do que você fez, mas eu queria entender assim, o que você entrega, tia, no final do dia? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante para qualquer profissional em qualquer área, mas para os profissionais de recursos humanos, eu acho que isso tem um viés diferente, porque nós trabalhamos com ferramentas para gente, para desenvolver pessoas. Então, para mim, a minha missão ao final do dia, a cada dia que eu termino o expediente, vamos chamar assim, e eu saio muito completa, sabendo que eu ajudei a desenvolver pessoas, não só corporativamente, mas pessoas melhores para a sociedade e para o mundo também. Eu entendo que esse é o nosso papel como recursos humanos. Que legal. E você tem, assim, uma experiência basicamente RH ou você chegou a trabalhar em outras áreas? Basicamente, recursos humanos. As É. experiências foram pequenas A sua em outras formação áreas. em Em administração de empresas. empresa. Aí você começa lá em Taubaté? Começo em Taubaté, na Ford em Taubaté, na querida Ford. Trabalhei por 18 anos na linha de frente das atividades operacionais de RH e depois eu migrei para o ABC Paulista, na extinta Ford São Bernardo do Campo, como liderança, primeiro escalão de liderança. E hoje você continua atuando como head, enfim, como profissional de comunicação, de De recursos RH, de sim. RH. Hoje eu sou responsável pelas atividades de recursos humanos da Faber-Castell Brasil, né, uma marca querida, tão querida Super. quanto a Ford também, né, e estou na linha de frente aí, depois de um processo sucessório na área de recursos humanos Brasil. Ah, que bom. E a Faber-Castell tem, assim, acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Tem uma memória afetiva, né? Tem, É engraçado tem. porque você sai de até pegando aqui um pouco, que isso tem a ver com pessoas, obviamente. Você sai de uma memória afetiva, que é o carro, que é o automóvel, que todo mundo sonha em Sim, ter, né? E de repente, porque assim, eu não sei se vocês têm pesquisa nesse sentido, mas toda hora que fala Faber-Castell, a primeira coisa que você conecta, né, com a adolescência, enfim, com as crianças pintando. Claro que eu sei que existem hoje muitos produtos, né, sempre para os adultos, mas assim, tem essa relação mesmo afetiva? Vocês percebem isso? tem uma coisa muito interessante. Eu não sei se ocorre com você, mas a maioria das pessoas que conversa conosco, que conversa comigo nossa, eu tô sentindo o cheirinho do É lápis. verdade. E é exatamente isso, porque quando você entra na fábrica é aquele cheiro mesmo característico de um lápis de cor. O cheiro da química é muito agradável. E não tem geração, são 265 anos, a gente está completando Nossa. agora em 2026. Então não é só uma história, é um legado. E todas as gerações, os nossos avós usavam Faber-Castell. Então, teve inclusive, um executivo que nós contratamos e que ele mostrou na integração dele um lapisinho, um lapico, como falavam antigamente, né? Que foi do avô dele e era Nossa. da marca da Faber-Castell. Então, realmente remete, sim, a uma coisa de infância, de carinho e um cheiro que é característico do lápis de cor. E é legal esse comentário porque até conecta com o nosso tema, né? Quando a gente falou de ter uma gestão que gera resultados, né? Não só do discurso na prática, né, Lilian? E a gente percebe, Sim, esse já trouxe até um input, quer dizer, porque acho que a gente é normal, né? Muitas empresas falam às pessoas, é o nosso ativo mais importante, sim. né? Senso de dono, né? É um discurso, Um tá dos lá. valores da Faber-Castell, inclusive, o senso de É. dono. E todas as empresas falam isso, né? Mas a pergunta é, como é que na prática, você de RH, né, tem esse cuidado, mas como é que uma empresa demonstra na prática isso, além do discurso? E eu acho que essa palavra que você usou é a palavra crucial, discurso, né? A questão de você colocar pessoas no centro do negócio, talvez seja uma das decisões mais difíceis que o negócio pode tomar. Porque todo negócio ele gera em torno de resultado, e Sim, resultado positivo. Mas quem gera o resultado positivo? as As pessoas. pessoas, gente, né, o humano. Então eu acho que essa é a decisão que a empresa tem que tomar efetivamente, não só no discurso, mas nas ações. Então, se as pessoas realmente são o centro, o seu ativo mais importante, isso tem que ser, vai muito além de um discurso. Então, acho que metas claras, bem definidas e principalmente não só a questão de ter uma cultura no slide, mas efetivamente por comportamentos. Então, eu enxergo muito assim, vai muito além de um slide, vai muito além de uma cultura, vai muito além de um discurso. São ações propriamente que mostram isso. Então, é um pouco do que eu penso, da forma como eu enxergo. E na prática ali, não sei se você concorda, aí acho que entra um pouco o papel do RH, da comunicação também, é como é que a gente apoia essa liderança sai do discurso, né? Você estava falando aqui, me lembrei de uma situação, um projeto que eu fiz uma vez numa empresa, que não tinha isso, e eles estavam num processo de trazer as pessoas no centro, né?
E foi até engraçado, porque aí eu fui para uma reunião, e aí o diretor me chamou super feliz, assim, diz, ó, obrigado, aí a gente tá entendendo essa coisa de colocar as pessoas em primeiro lugar, né? E tanto é que a reunião que a gente vai apresentar amanhã tem aqui os 10 objetivos pro, eu não lembro se era pro trimestre, Aham. pro ano, enfim. E aí, tá vendo aqui, né, a gente colocou, só que ele colocou o questão do colaborador em último lugar. Então você vê que falta às vezes também, e aí eu acho que o RH tem isso muito, e a comunicação também pode ajudar, que é essa coisa de, além de como fazer, além do que fazer, como fazer isso, né? E aí eu disse, André, cara, perfeito, mas vamos fazer um pequeno ajuste aqui. E de verdade, eu sentia que não tinha uma maldade dele. Às vezes, porque é o que você acabou de falar, Resultado. resultado. Então lá falávamos sobre segurança financeira, atender o acionista, né? Atender o mercado, tinha a questão da segurança no sentido de trabalho também. Nossas pessoas são nosso primeiro agente, alguma coisa assim. Eu falei, vamos fazer uma pequena mudança aqui, coloca isso aqui lá em cima. Entendeu? Sim. Ele falou, é verdade. Então, são pequenos ajustes, né? E talvez alguns ainda tenham uma certa resistência, mas você percebe também que às vezes falta esse tipo de curadoria, não é isso? Falta. E aí acho que a gente tem 2 pontos interessantes nas suas colocações. O primeiro é a própria comunicação, como você mencionou. Esse suporte, ele é fundamental para qualquer tipo de guia ou estratégia que você vai determinar. Mas ela é uma ferramenta. Perfeito. Ela te dá todo esse norte, e você sabe isso melhor do que ninguém, porque é o seu expertise. Mas depois de comunicado, como que você transforma isso em ação? É justamente pegando tudo aquilo que foi listado e o primeiro ativo tem que ser as pessoas e colocar aquilo na prática. Então você conversa, você dá feedbacks construtivos, você leva as pessoas para o caminho correto, você coloca as pessoas no momento certo, no lugar certo, na posição correta. Tudo isso mostra efetivamente que as pessoas, elas realmente são o ativo mais importante. Se você não mostra isso através de ações, e as ações estão voltadas aonde? A reconhecimento, a remuneração, a própria cultura efetivamente colocada na prática e saído de um slide, não somente naqueles bullets, mas as pessoas precisam enxergar isso. E acho que isso que torna o DNA da empresa realmente mais cultural, mais assertivo, vamos chamar assim, e que mostra efetivamente que pessoas fazem parte de um centro único, nervoso e principal. Entendo que É, mais ou menos por aí. não, eu gostei do que você falou, porque é claro que, por exemplo, quando se fala em recursos humanos, gestão de pessoas é muito amplo. Mas um dos pontos aqui que eu acho que é importante que você está trazendo, olhando por esse aspecto, é, ajudar empresas líderes a colocar as pessoas nas áreas que elas são mais aderentes. É Isso. isso, é o que você acabou de falar. Tá bom, tá lá no slide, pessoas em primeiro lugar. Mas o que isso é na prática? Será que o Fábio é o melhor cara para colocar no departamento pessoal? Acho que não, né? Claro, tem um estudo. Será que a gente colocar o Fábio em comunicação interna não vai dar mais resultado para a empresa? Será que ele não vai estar mais feliz lá? Isso é um trabalho, né? Na prática, eu só pegando um exemplo simplesinho, mas Super. é isso que você trouxe, né? Porque quando você me pergunta como é que eu coloco a pessoa como Centro. centro, um dos olhares é esse, né? Sim. Você pode ter muitos caras bons que eles não estão na cadeira certa, pode ser isso? Então, não só pode ser isso, como é isso. E por mais que pareça moderno, temos processo sucessório, temos matrizes de versatilidade, o nome bonito que a gente queira dar. Ainda existem, eu acho que, empresas que realmente não têm um processo voltado para as questões de disciplina e sucessão, vamos chamar assim, e desenvolvimento das pessoas propriamente dito. Então, as Isso, coisas acontecem por osmose. isso. E aí é o papel fundamental da área de recursos humanos. Como que ela provém a ferramenta correta e ela prepara toda a liderança para isso? Uma liderança bem preparada é uma liderança que mantém a cultura viva, as ações propriamente dito, como nós mencionamos aqui, acontecendo aos olhos de todos. E esse papel é da liderança. Eles precisam ter esses olhos, não é só recursos humanos que entra e fala, olha, Fábio, você fica melhor aqui numa área de business partner. Ou não, a sua veia é comunicação, você nasceu para isso. Tá bom, mas o que mais a gente pode desenvolver para isso? E quais os Perfeito. skills? Aí tem o upskilling, reskilling, os nomes modernos que a gente queira dar, mas a questão do desenvolvimento ela é constante. Então, a RH providencia a ferramenta e prepara a liderança para enxergar isso. E acho que esse conjunto dá um resultado inevitável positivo. Você acha que, me veio um ponto aqui, às vezes não pode ser também um pouco confuso, e aí talvez a gente precise entrar nesse aspecto, que é, uma coisa é isso que você está trazendo, que é olhar o Fábio, nesse caso, né, o exemplo e tal. A outra coisa é que as pessoas esperam do plano de carreira, são coisas diferentes, né?
E aí, Excelente ponto. porque às vezes assim, o funcionário diz assim, não quero trabalhar naquela empresa porque não tem um plano de carreira. Ó, a primeira pergunta é, mas esse tipo de ação que você está falando, talvez com um outro termo, é muito mais do que um plano de carreira, né? É muito mais uma orientação. Você É. percebe que também há um pouco dessa confusão? Tem uma confusão total nisso. Não existe certo, não existe errado, no, Sim, no meu ponto de vista, tá? Quando a gente fala de carreira, parece que é uma coisa super estruturada, isso. super rígida. Linear, né? Isso, linear é uma palavra excelente. Então, eu me formei nisso, eu estou trabalhando nessa área, essa é minha carreira. Aí eu tenho a carreira Y e eu tenho a carreira. Gente, não é esse o ponto. Eu acho que a questão é muito mais de expectativa, ambição versus aquilo que a estrutura e o negócio tem como objetivo também. Perfeito. Então, quando a gente fala assim, eu quero ser isso ou eu quero ser aquilo, ok, você pode ser. Só que não será neste momento porque falta isso, isso, isso. Aí entram conversas francas, ferramentas de desenvolvimento, como a gente mencionou e etc. Mas o ponto é alinhamento e balizamento de expectativa. Então, o que a pessoa quer e o que o negócio precisa. As ferramentas de RH precisam dar esse norte. Então, isso é uma linha muito tênue. Porque às vezes a pessoa acha que quer e ela ainda não está enxergando que, apesar dela querer, aquele não é o melhor, ela não vai entregar melhor para o resultado, mas a contrapartida ela ainda não se enxergou numa outra posição que pode ser muito mais rica e de desenvolvimento para ela. Então, acho que a riqueza tá nessa transparência, nessa clareza. A ambição da pessoa, a expectativa da pessoa versus aquilo que o resultado tem para oferecer. Mas e aqui fazendo até uma autocrítica para a gente com o RH, será que às vezes também alguns RHs não têm essas conversas francas? Porque uma coisa é, eu entendi bem o que você falou, acho bem interessante. Uma coisa é a minha expectativa, quero ser o diretor de comunicação, né? Ok. A outra coisa é o que eu preciso fazer para chegar lá. E talvez, pelo meu perfil e pela cultura, pelo jeito daquela empresa, não vai funcionar, Sim. né? Eu tô aqui pensando, tá? Quando eu falo em reflexão no nosso podcast, você acha que tem, e eu não tenho um pouco de dúvida da palavra transparência, porque às vezes a palavra transparência é um pouco difícil nas empresas. Mas eu digo, você acha que não tem às vezes uma falta de clareza, uma falta de uma conversa madura, dizer, Fábio, eu acho que até aqui, tudo bem, você pode desenvolver isso aqui. Sim. E aí eu não falo pro Fábio, aí o Fábio quer expectativa, aí tem lá o que a gente percebe, daqui a pouco, você já deve ter visto várias vezes, eu vi, aí vem alguém do mercado e substitui, pega a posição do Sim. Fábio, né? Falta você, não sei se você falou alguns termos aí, mas talvez sejam conversas mais cruciais, mais maduras. Você acha que... Falta, e eu acho que isso desde uma pequena empresa de âmbito familiar até uma multinacional com tremendos processos, eu acho que isso tem uma palavra que vai muito ao encontro do que a gente está falando, que é coragem. Que eu acho que é uma das principais características que os profissionais e principalmente as lideranças precisam ter, não só nessa era, mas em todas as outras, né, que a gente Sim. já passou, que é realmente você ter a questão de conversa franca. E é difícil você ter uma conversa franca quando a pessoa tem uma expectativa, ela se enxerga, às vezes até algum momento, muito mais do que naquela posição ela poderia dar, quando na realidade falta o gap, falta isso e aquilo para desenvolver, e aí a liderança entra e fala, como eu vou dizer isso? E aí, exatamente o que você falou agora, a conversa franca, eu acho que ainda é um calcanhar de Aquiles na maioria das empresas, e a questão da coragem em você falar para a pessoa o que ela pode, o que ela deve e o que ela precisa buscar, falta na maioria das organizações, porque eu não quero me indispor. Por que eu vou me indispor? Então, os resultados estão tão bons, deixa seguir dessa forma, e a gente vai levando. Aí, acho que esse é o papel fundamental da área de RH na preparação da liderança. É mandatório, conversa franca. E eu concordo com você quando você fala transparência, porque para nós latinos, transparência tem um significado muito forte. Então, é realmente assim, a clareza da expectativa que ele tem versus o que o negócio pode entregar como resultado. Então, conversas francas ainda, eu acho que tem uma grande oportunidade na maioria das empresas, sejam pequenas ou grandes, familiares ou públicas. Eu sempre faço, eu tenho um filho pequeno, você sabe disso, eu sempre faço uma analogia para as relações pessoais. E também aqui é só para compartilhar com você. Eu acho também que conversas francas, você precisa ter um ambiente seguro. Sim. Porque assim, vamos combinar, eu, pegando até de novo o exemplo familiar, eu não cuido bem do meu filho, eu não dou às vezes a educação, eu prometo uma coisa para ele, não entrego, digo para ele que a gente vai jogar futebol e eu não vou, e aí de repente eu dou lá um presente, um videogame que nem tava, né, para poder agradar.
E aí eu vou ter uma conversa franca com ele fala, mas quem é, né? Eu Como fui recompensado, né? que tipo de cobrança que você está me fazendo? Ou que tipo de cobrança você está me fazendo? É muito inconstante isso. É, não sei, aqui estou pensando, a conversa franca talvez precise ter um espaço, né, um solo de confiança. Porque eu posso cobrar de você, né, na questão profissional, mas aí você fala, pô, Fábio, mas a semana passada você falou que ia dar o curso de inglês para mim, né, e E não não deu. deu. Ou de repente eu nem estava pensando numa promoção, você me promoveu. Quer dizer, essa instabilidade, essa oscilação também não me dá um ambiente, digamos, confiável de ter uma conversa franca. E aí, não sei se você concorda comigo, aí o gestor também fica na situação de não ter a conversa franca para não se dispor para alguém não levantar um braço e falar assim: ah, mas é aquilo que você me prometeu a semana passada. Faz Sim, sentido isso? faz sentido e às vezes você tem até no grupo de trabalho nos times, um se comparando ao outro também. E aí Exatamente. fica super difícil para a liderança colocar aqui, olha, aquele tem, aquele foi recompensado por isso, 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 e você não foi por esse motivo ou essa e essa razão. E aí entra o que a gente está falando mesmo. Além de faltar um pouco da coragem, e eu não quero me indispor, não aplicar as ferramentas e não usar, não vestir efetivamente a capa da liderança. Isso é parte do papel da liderança. Não tem como escapar disso. Se não quer passar por isso, então acho que não vai ser uma liderança. É isso aí. Você tem ônus e tem bônus. Essa parte mandatoriamente precisa ser feita. E os times cobram com vontade, porque eles estão em outra situação, uma situação relativamente, vamos chamar assim, mais confortável que é a de cobrança. É. Tá? E quem está do lado de cá precisa ter o quê? Critério, consistência para responder. Então, falta coragem, eu acho que na maior parte das vezes, mas falta também essa questão do alinhamento da expectativa, tá? Então, por que ele criou aquela expectativa? Em algum momento você deixou isso ser criado. Exatamente. Agora, como você contorna isso? Você contorna isso de uma forma muito clara. Desculpa, foi isso que eu fiz? Então, me fiz entender errado, mas vamos conversar claramente aqui. E aí que são importantes mesmo as ferramentas de gestão. Você tem ferramentas em avaliação de desempenho de forma muito clara e específica, onde a pessoa se autoavalia, você depois faz a sua avaliação e essa consistência é que conta. Essa ferramenta é poderosa, feedback reverso e tudo mais. Por quê? Vai fazer as pessoas falarem literalmente a mesma linguagem dentro de uma comunicação que é você pode, você deve, você vai. Ou e falta isso aqui. Mas na contrapartida, eu vou te ajudar. O que a gente pode fazer? Você pode ser movimentado por uma posição X, você pode pegar um projeto, você pode reformular um processo, eu te coloco numa linha de frente de disposição junto a um board executivo. Todas essas coisas, elas colocam a pessoa em evidência e ela tem a oportunidade de mostrar o que ela quer fazer e a oportunidade de crescer. E se porventura teve a oportunidade e não deu, aí, ok, a equação está fechada. Sim. Eu te dei a oportunidade, mas faltou isso, isso, isso. Vamos numa outra etapa, numa outra esfera agora e vamos tentar de uma outra forma. Agora, eu já te conheço bastante tempo e você vem de uma, digamos assim, de empresas que isso era muito solidificado, né? Agora eu queria fazer uma outra provocação. Tudo que você falou, super concordo. Mas a gente está vendo muitas gerações, agora a geração mais atual, que não está É, querendo esse cargo de liderança. Porque isso que você acabou de falar, excelente pergunta. isso que você acabou de falar, para mim, é música aos ouvidos, aquilo que eu sempre quis a minha vida inteira, né? Na época da Ford e outras empresas. Ó, então você quer fazer isso? Caminha assim, assim. E se eu chegasse para você, ou hoje chego para você e falo, Lilian, não quero liderança, porque a gente vai até fazer uma pergunta sobre isso, de liderança, eu concordo contigo, que é fundamental. Você está sentindo isso na pele, assim? Sim. Ou seja, na empresa, ou seja, nos seus pares de outras empresas, que a galera. E aqui acho que não é só questão de idade, né? É uma questão de momento, enfim. O cara não quer assumir posição de liderança? Sim, é uma realidade. Eu gosto muito desse tema das gerações. A gente trabalha com isso fortemente dentro da Faber. E sim, é uma realidade. E tudo bem. Como a gente costuma falar lá dentro, that's fine. Não tem problema. Mas vamos conversar a respeito e deixar claro, então, porque às vezes você está construindo um plano para um indivíduo, para uma Isso. posição, contando com aquilo, e a pessoa vai, até por receio, às vezes ela vai seguindo aquele bonde, Isso. e chega algum momento que ela fala, olha, não é bem isso que eu queria. Mas depois de tudo que você já fez. Depois de tudo feito, depois de um plano de desenvolvimento individual concretizado, tudo aprovado. Então, está acontecendo sim, as gerações mais jovens, elas têm um propósito diferente, e agora a gente entrega um pouco das nossas Isso. idades e gerações, né? A gente era movido por um propósito que era de crescimento de carreira, como Isso. falava-se É antigamente. E eu quero mais, eu quero ter mais, eu quero ter carro, eu quero ter um aumento, eu quero É ter uma isso aí. posição. Não é isso que os move. O que os move hoje é um propósito muito diferente do nosso, que é um propósito de fazer a diferença.
Ele pode ser um especialista, ele pode estar numa posição operacional. Se ele se enxergar fazendo a diferença naquele papel, tanto para o negócio quanto para ele como pessoa, como indivíduo, ele vai colocar de uma forma muito clara: não é isso que eu quero para mim. Pode colocar uma outra pessoa que eu estou extremamente confortável. E tudo bem. E está acontecendo. Inclusive, nos estudos geracionais, essa geração que está vindo agora, ela já está caracterizada. Ela não vai querer grandes posições. Ela quer fazer diferente, ela quer movimentar o mundo, ela quer questões ambientais, socioambientais. Ela está em outra vibe. Ela vai olhar o negócio, ela vai contribuir para o resultado, mas ela vai contribuir também de acordo com o propósito dela. Então, é uma linha muito tênue, porque tem pessoas que, dessa geração, que podem ser lideranças brilhantes, mas neste momento ela não quer. E pode ser que no futuro ela queira, Pode ser. porque daí ela vai amadurecer, ela vai enxergar o mundo de outra forma também. Mas nessa fase que ela está agora, meu filho, na idade que está, o seu filho na geração que está vindo, neste momento não é o mais importante para eles. E Tem também, que esperar se no futuro vai ser. mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando que, por exemplo, teoricamente, o board lá da empresa são pessoas mais velhas, né? São, tradicionalmente, né, são pessoas mais Tradicionalmente, velhas. na sua empresa, outras empresas. É, às vezes eles não entendem isso, né? Ele não entende porque você ainda, me parece, né, já te conheço há muito tempo, você de RH tem essa sensibilidade de compreender e respeitar essa mudança. Me parece que nem todo mundo tem isso, né? Eu tive esses dias uma empresa, tinha uma conversa parecida com essa, assim, você vê claramente que esses líderes mais, que a gente até diz mais tempo jovem como a gente, não lidam muito bem com isso, né? Porque o Sim. modelo mental ainda tá um modelo mental que eu fiz assim, eu construí Que assim. é o modelo mental da geração dele. E é o modelo mental que trouxe ele para essa posição. E como é que eu me trouxe aqui, você quer diferente? Então, assim, eu fico de verdade, eu fico bastante contente quando escuto você que tem essa sensibilidade de compreender, mas tem muito, na prática, vou ser bem honesto, tem muita liderança um pouco mais do que não tá. Ah, mas Preparada. a primeira, onde eu fui esses dias, a primeira fala, toda vez que tem essa fala, eu dou uma travada e fico ouvindo. Não, essa molecada hoje não quer trabalhar. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, mas por trás disso, você concorda que tem vários Tem um preconceitos, viés, exato. né? Fica um bias, né? Mas a minha pergunta é, você como RH, né, como uma responsável no caso do RH, você tem que ter esse olhar um pouco mais atento, né, para esse, eu digo, eu não sei exatamente da Fábrica Cell, tá, mas assim, pro board, para as empresas, para os seus pares, porque senão você cai essa linha, né, de cair nessa vala comum, né? Cai. E aí eu acho que esse é um papel fundamental mesmo, não da área de RH, mas de profissionais Isso, da área de recursos humanos. perfeito, é isso mesmo. Numa linha de frente, o próprio business partner, que normalmente está numa linha de frente, de eliminar isso, zerar isso na organização. Eu discordo totalmente quando fala que é uma geração que não quer trabalhar. Eu também. Meu filho é uma geração que trabalha muito, tá? Ele tá com quantos anos Ele hoje? está com 23. Tá. Trabalha bastante, extremamente comprometido e tem o meu time, o time específico de recursos humanos, eu tenho desde jovem aprendiz, e não são poucos, eu tenho entre 4, 5, na verdade acho que eu tenho um total de 7, temos estagiários, tenho as minhas gerações, tenho gerações intermediárias, e todos distribuídos entre papéis de liderança e papéis táticos operacionais estratégicos. Respeitando a individualidade de cada um, mas todos trabalham muito, entregam muito e buscam entregar muito. Então, esse é um viés que eu acho que na Faber-Castell, nós somos privilegiados. Não é um mindset que existe lá, mas sim existe, eu acho que de forma geral no mercado, a gente vê muitos painéis e muitos debates sobre isso, que é a questão de como você prepara e lida com essas pessoas e essas gerações. Então, como nós estamos fazendo hoje, né, na prática? A gente está construindo as oportunidades para todo mundo de acordo com a expectativa, literalmente. E esse é um mindset não só de RH, é um mindset da diretoria e da presidência da Faber também, de que onde vamos encaixar os melhores talentos. E isso independe se hoje ele é uma geração baby boomer, uma geração X ou vai ser uma geração Z, uma geração alfa. Nós já temos na Faber hoje há 5 gerações. Perfeito. E temos, inclusive, até famílias com 4 gerações lá dentro. E funciona muito bem. A gente tem um clima organizacional muito forte. O nosso NPS na última pesquisa foi 90%, o número de respondentes foi quase 95%. Então, tem aderência, né? O ponto, eu acho que não existe segredo, mas eu diria que se a experiência pudesse dizer tem que saber trabalhar com todas as gerações. O que serve para você não serve para mim e vice-versa. Uma ferramenta muito importante que a gente implementou e que tem funcionado muito bem é o feedback reverso. Então, uma geração diferente da outra, como eles estão atuando juntos. Perfeito.
e funciona bem, de entender a necessidade de um, a necessidade do outro, o pensamento de um, e até porque não discordância. Sim. Nossa, a gente tem, e eu valorizo muito isso, várias gerações de que, Lilian, deixa eu te dar uma ideia, o que que você acha disso? Eu, cara, não pensei nisso, mas eu gosto da ideia. Tem um percalço aqui e ali, mas eu acho que a gente pode amadurecer. As melhores ideias não vêm de mim, as melhores ideias, inclusive, às vezes vêm até de outras áreas, de gerações diferentes. Então, eu acho que é um desafio grande, sim, mas, gente, a vida é como ela é. Estamos hoje no mercado de trabalho com 5 gerações. Perfeito. Ou as empresas se adaptam a isso, ou então a gente tem que escolher a dor que a gente quer ter. Acho que essa é a realidade do mundo corporativo. Sinceramente falando, eu acho que a empresa só ganha com isso. Tá? São ideias diferentes, valores diferentes, que gera resultado e alavancagem para um negócio diferente. Duas coisas sobre isso eu achei bem interessante. A primeira, principalmente para você que está trabalhando com RH, independente da posição, eu acho que isso é que você falou, o profissional de recursos humanos tem que estar isso muito claro como uma missão de vida, né? Exato. Porque assim, claro, todo mundo deveria ser em toda organização. Todo mundo zela pela cultura, mas acho que a RH tem uma linha de frente muito importante. Exatamente. Então, assim, se essa questão desse preconceito, isso não dá para ter em RH. Né? Não dá para ter na empresa de forma geral, que dirá em recursos Isso. humanos. Então, assim, eu acho que quando você decide trabalhar em RH, né, estou aqui pensando, uma das características, principalmente nesse momento, é ter essa pluralidade. Isso não quer dizer que você não possa ter suas opiniões, não pode Claro. ter os seus valores, mas se eu, enquanto profissional de RH, que é o que você falou, o certo é a empresa inteira, mas a linha ali de, digamos assim, né, o combatente ali do primeiro momento é o RH nesse sentido. É numa reunião, porque, e aí até pegando um pouco de comunicação, eu sempre falo sobre isso, na verdade não é o que a gente fala em comunicação que está escrito na parede, nos valores, mas a gente percebe no dia a dia, numa reunião, no né, comportamento. No comportamento, é no cafezinho que você fortalece ou enfraquece uma cultura. Se esse profissional de recursos humanos, no dia a dia ali... Ele aceita, né? Ele aceita ou ele potencializa esses preconceitos, esses estereótipos, aí a coisa está complicada, né? Super. De novo, vou deixar bem claro, o ideal é que a empresa inteira tenha isso, mas se espera que recursos humanos tenham uma sensibilidade maior para isso, não é? Sim, e eu acho que recursos humanos, na realidade, ele trabalha em conjunto até com a própria área de comunicação, no sentido de divulgar o que é certo, o que é errado, o que é tolerável e o que não é. Mas tem uma ferramenta muito importante também, que nas grandes empresas e nas empresas com adesão propriamente a essas questões de vieses inconscientes, eliminação disso tudo, eu acho que é uma boa área de compliance, tá? Um grande código de ética. Sim. Acho que as empresas que têm isso e as regras são muito claras do que é tolerável e o que não é, porque cultura, ao final, é aquilo que você tolera e aquilo que você recompensa. Certo, Então, sim. a tolerância é zero, a tolerância é zero. Existem brincadeiras? Acho que ainda existem algumas, apesar de ter mudado muito, estamos hoje acho que numa esfera bem mais madura, ainda você vê algumas brincadeiras um pouco fora de órbita. Aí é papel da área de recursos humanos, não só de recursos humanos, mas de toda a liderança de uma empresa, de falar, olha, deixa eu te dar um alô, não é por aí. Isso. Toma cuidado que você pode ser mal interpretado. E tudo bem, você não está ferindo ninguém, você não está magoando ninguém, mas você está avisando e é papel de recursos humanos fazer esse tipo de assessment. E, de novo, da própria liderança fazer também e não se comportar como tal. Então, mas é uma linha muito tênue ainda. É. Porque, de novo, são 5 gerações, comportamento totalmente diferentes. As gerações mais antigas ainda tem uma propensão a fazer alguns tipos de brincadeira porque era normal para ela. E tudo bem, a gente entende que era normal. Hoje não é normal. Então tem que aprender a se policiar. E não só no mundo corporativo, na vida Não, também. perfeito, na vida. Na vida, você não vai sair conversando com qualquer pessoa dizendo, fazendo brincadeiras Isso. esdrúxulas como se fazia antigamente. Não é mais tolerável esse tipo de comportamento. E aí, Lilian, você trouxe várias vezes aqui a questão da liderança, né? E para mim, eu não sei se o nosso histórico parecido, né? A gente sempre teve esse olhar muito para a liderança. Eu dou hoje aula de comunicação na SPM, eu estava falando essa semana com eles, falando um pouco sobre isso também. Para mim, nesse aspecto de comunicação, é uma linha muito parecida com recursos humanos, porque entendo eu, em termos de comunicação, eu até uso esse exemplo, que o comunicador precisa colocar o líder no palco, não é o comunicador que tem que subir no palco. Perfeito. E aí o que você tem que fazer é criar instrumento, é muito, muito parecido com o RH,
instrumentalização, ideias, né, projetos, processos para apoiar esse líder. Então, eu tenho uma linha muito parecida com a tua. Mas a gente continua ainda vendo esse líder despreparado, esse líder ainda às vezes enfraquecido. Outro dia eu escrevi até lá no LinkedIn que eu acho que eu não gosto muito, minha opinião pessoal, desse líder tóxico. Eu acho que Uhum. às vezes, pode ser, não estou dizendo que não tenha, tá? Mas às vezes são líderes solitários. Eu acho que na maioria das vezes, você falou um negócio muito interessante, na maioria das vezes são solitários. E aí a solidão dele, a falta do preparo de lidar com isso, ele acaba, às vezes, sendo mais grosso, mais cobra, não tem uma habilidade, porque também, aí eu queria te ouvir sobre isso, porque também, principalmente nas indústrias que a gente conhece, acho que até hoje funciona assim, e de novo, lá na SPM eu estava tendo aula, e a dor é igualzinha. O líder normal, a grande maioria dos líderes são pessoas que começam a trabalhar naquela empresa, fica por um período, e aí em algum momento, pela sua competência técnica, Ganha uma promoção. ganha uma promoção e vira líder, e tá tudo certo. Só que eu até brinco, ele não ganha uma capa de comunicador, por exemplo. Ele não ganha uma capa de um líder que cuida das relações. Então, eu sempre fico um pouco atento. Acho que tem um papel dele, tudo que você falou, para mim isso é inerente à posição dele, tudo que a gente falou, mas a pergunta que a gente tem que fazer enquanto comunicador, enquanto RH, quanto a gente está apoiando esse líder também? E só para fechar, uma das coisas também, uns projetos que eu fiz numa empresa, e a gente vai entendendo mais, é muito difícil para o líder levantar o braço e dizer, eu não entendi, preciso de ajuda, principalmente quando ele está num fórum com outros líderes. Sim. Alguém disse assim, professor, você acha que ia colocar todo mundo... Não, eu falei, não vai dar certo, porque ninguém vai se expor, um líder dizer assim, esse projeto de comunicação que vocês estão me pedindo para fazer, eu não sei como fazer, vocês podem me ajudar? Você entende? É difícil para uma liderança ficar vulnerável. Principalmente quem ele já vem da empresa, onde as pessoas esperam a expectativa Sim, dele, foi sim. colocado aquilo que você falou no início aqui, um plano de trabalho, foi feito um estudo. Você percebe que isso ainda também é uma situação de... É inerente com tudo que você falou, posição do líder, mas será que a gente também, não só RH, na empresa como um todo, a gente está preparando esses líderes? Eu acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é um ponto interessante que você colocou, sobre o líder que está na empresa, vai crescendo de acordo com o momento que vai surgindo. Eu acho que a gente tem visto isso na última década se reduzir um pouco. A gente tem visto uma volatilidade maior no mercado, então Tá, as pessoas não ficam tanto tempo mais nas empresas ou aquele pensamento de: "Entrei e vou me aposentar aqui". isso é verdade. Você vê uma rotatividade maior das pessoas buscando maiores oportunidades, mas na contrapartida também sendo expelidas da organização. Não serve mais, eu mudei, eu modernizei, eu tenho hoje outro viés para trabalhar com gente, fazer gestão de gente, e você não se encaixa mais. E essas pessoas normalmente aí começam a seguir também em outros segmentos do mercado, e aí a vida vai ensinando também, porque cada empresa é uma cultura diferente, cada uma tem o seu DNA, então você entra e se adapta. Na realidade, a cultura não se adapta a você, você se molda a uma cultura. Então, a partir do momento que você entra e a empresa tem isso como valor, você vai se moldar. Mas tem sim casos ainda de pessoas que eu acho que e a gente consegue pensar em alguns, acho que toda empresa tem os seus, mas de novo é a questão de como você está preparando a sua organização para ser sustentável no futuro. Então, aí eu vou trazer o exemplo da empresa que eu atuo. Então a gente tem preparação de liderança em todos os níveis. Então o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão, high level e assim tipos de desenvolvimento e ferramentas diferentes para que eles entendam e tenham a resiliência para passar por esses desafios. Então, cada nível de estratégia de desenvolvimento é diferente para cada escalão. E essas coisas são vistas, não só aqui, mas globalmente também. Então, mas uma pergunta, fantástico isso. Além disso, é claro para a organização, eu sou lá um colaborador que estou... enfim, eu tenho o objetivo de alcançar. Tá claro para mim o que eu tenho que fazer para esses treinamentos, esses escalões assim? Sim, Porque eu acho claro, que em relação ao papel. isso. Porque também acho que o que você está falando aqui é bem legal, porque quando eu vejo essa fotografia, inclusive eu digo, eu não quero trabalhar nessa empresa porque esse Sim, caminho não é um caminho que que eu quero seguir. eu quero seguir.
Mas às vezes, nas organizações isso não está claro, isso vai a Deus dará, não é isso? Existem sim, acho que a gente vê, conversa com algumas pessoas do mercado que, nossa, que legal, vocês têm esse tipo de preparação? Poxa, é uma ideia, o meu treinamento é igual para todo mundo. Isso, Não, não pode ser igual. De novo, a gente volta aonde? Nas questões geracionais. é Você tem perfeito. líderes com 20 e poucos anos de idade e você tem líderes com 60. Cara, como que você dá o mesmo tipo de preparação? É diferente. Então, aí de novo que eu acho que as mentorias, os coaches ainda constituem uma ferramenta muito poderosa. Mas as questões de como ter uma comunicação mais assertiva, como você trabalhar com cada geração. A gente tem um programa na Faber, que é um programa de aprendizado. A cada 15 dias, uma pessoa se voluntaria para falar de determinado assunto. É como se fosse uma sexta-feira de vou aprender alguma coisa nova. E é aberto para toda a organização se inscrever. E cada um fala sobre o seu expertise, ou o seu negócio, a sua unidade de negócio. E um dia, um dos temas que eu levei, acho que tem alguns meses, que eu levei sobre as questões geracionais. Então, como você lida com cada geração? O que cada geração espera? Quais os benefícios que cada geração valoriza? O que cada geração quer para o futuro? É diferente você olhar um baby Sim. boomer e uma geração X, o que ela quer para o futuro, versus alguém que está começando agora. Então, esse tipo de preparação e mindset tem que estar claro na organização. E eu acho que tem empresas que ainda não estão realmente nesse patamar. E aí, se pudesse dar uma dica, trabalhe olhando sim a diversidade, a equidade, a inclusão, principalmente nas questões geracionais. Essa é a realidade que a gente tem hoje. A gente tem isso dentro de casa. Com certeza. Como que você não vai ter isso na empresa? É. Como que você lida com isso? Então, sim, falta preparação, mas também não faltam ferramentas para fazer essa preparação e deixar as pessoas bem desenvolvidas para ter resiliência, empatia e saber trabalhar com diversidade e inclusão dentro da empresa. Bem interessante. Eu lembrei de 2 situações aqui que você falou. Teve uma empresa um tempo atrás que me chamou, que queria fazer um trabalho porque estava tendo muito turnover, né? E aí, aquela história, o cara que começa a trabalhar, recebe uma outra proposta e vai embora, enfim, isso é coisa que acontece em muitos lugares. E é muita gente jovem, muita gente primeiro emprego, enfim. E aí uma das mensagens que o pessoal da empresa queria que a gente pensasse em termos de proposta de comunicação, uma campanha, era algo mais ou menos assim, pô, fica... cara, que outras palavras, mas mais ou menos assim, um briefing. Pô, fica aqui com a gente que você pode virar um líder, você pode virar um gerente, fulano... já era assim, começou aqui, virou gerente. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Fulano é fulano, Beltrano é Beltrano, né? E essa geração, como você disse no início, não é isso que brilha os olhos deles, né? Virar gestor na outra empresa, ou pelo menos a grande maioria. Então, eu também concordo contigo, não é certo ou errado, mas eu acho que tem uma capacidade, uma sensibilidade, a gente estudar, no caso dessa empresa, né? Entender as características, porque até... E dando aula é bom porque você trabalha com a galera bem jovem mesmo. Às vezes o que o cara quer, você pode não concordar, mas o cara quer o que vai fazer no final de semana. Sim. O que ele quer é o videogame. De novo, se você ficar no nosso modelo mental, você já vai entrar numa linha de crítica e de uma barreira, né? Porque o nosso modelo, como você disse, eu sempre comento, eu falei, pô, quando eu entrei na Ford para ser estagiário, eram 2 anos de estágio, e eu sabia que, tipo assim, não ia ser efetivado. Acabei dando uma baita sorte, porque foi na época, logo depois da Auto Latina, você lembra disso? Acho que nós somos mais ou menos da mesma época. E aí abriram algumas oportunidades, o RH eu entrei. Mas assim, são 2 anos, não tem essa conversa, o que vai acontecer semana que vem? Não, são 2 anos de estágio. Né? Mostra dentro desses 2 anos. Hoje a galera não quer trabalhar, imagina, fazer estágio de 2 anos, talvez sabendo se eu vou ser efetivado. Sim, a gente tem estagiários que decidem e vão migrar de um estágio para outra empresa e sai sem medo de ser feliz. Então, mas o cuidado é o seguinte, eu não não posso ter o viés do meu passado, porque não. isso tal, né? Então, essa história que você falou é bem interessante. E outra coisa ali que eu gosto em termos de comunicação, e você tem razão, eu também gosto muito desse assunto das 5 gerações. É muito legal. É muito legal. O que eu vejo em comunicação também, e queria até te ouvir, até falei isso na SPM, existe também talvez um outro recorte, eu até faço a brincadeira do casamento, porque assim, independente também das questões, digamos assim, das idades, das gerações, mas existe o seu momento dentro da empresa, e esse momento, porque, por exemplo, quando o cara, por exemplo, o melhor momento de você conquistar o colaborador é na entrada dele. No onboarding, né? No onboard. Já começa no onboard, já começa na entrevista. Já começa na entrevista, mas vamos pensar no onboard. Enquanto comunicador, se você tiver que investir
dinheiro, estrutura, é no onboard, porque é no momento que eu tô apaixonado. Sim, o encantamento, né? O encantamento é naquele momento. Encantamento. E ali você não precisa pensar em coisas muito, digamos assim, muito complexas, porque ele já está apaixonado ali. Você precisa fazer algum ajuste para que ele continue. Com o passar do tempo, você casa, você sabe como é que é, aí a coisa vai 2, 3 anos, já começa, né? Sim, Aí talvez você tenha que ter um outro esforço. Perceba que, além da questão da geração, é o momento dele na empresa. E passado, assim, aqui não tem nenhum estudo exato, assim, mas passado alguns anos, talvez já entra naquela coisa da fidelidade mesmo, né? Eu tô aqui mesmo, gosto daqui, aqui vou ficar, é meu casamento, tá tudo bem. Então, é mais uma manutenção, digamos assim, né? De valorização. Você falou algumas sim. coisas legais aqui, trazer alguns, de repente, o reconhecimento, o tempo de casa que as empresas fazem, porque ele já passou daquela fase, teoricamente, né? Teoricamente, vou sair para um outro casamento, para uma outra história. Então você percebe que talvez tenha um recorte importante e tem a ver muito com o que você está falando. Eu achei bem interessante, eu não sei como é que é lá na Faber-Castell, a moça, vou lembrar o nome da empresa agora, o reconhecimento de tempo de casa, que é uma coisa Sim. que a gente faz, sabe com quanto tempo eles começam? Com 1 ano. 1 ano? Eu falei, 1 ano? Parabéns! Eu falei, cara, 1 ano? Porque assim, eu me lembro que várias empresas, a própria Ford, era a partir de 10 anos, 20 25, anos, eu lembro de alguma coisa assim. né? Algumas eu me lembro que a gente falava em 15 anos, né? Quando a empresa. Mas a Ford era muito antiga e tal. E aí ela falou assim: então, a gente começa aqui, dá um reconhecimento com 1 ano. Olha como é louco isso, né? Não, é muito. Eu acho que isso é muito louvável. Então, E isso é raro, é difícil você ver esse tipo de ação no mercado. é que provavelmente a história deles deve ter. Eles não conseguem ficar por muito tempo. Então, quando o cara fica 1 Pode ano. ser que, exatamente, e isso era uma coisa que eu estava pensando. Talvez esteja atrelado até aos KPIs e ao Provavelmente. comportamento dos indicadores, né, que a própria empresa tem. A Faber tem um programa que nós chamamos de Jubilandos. O nome já diz por si só. Então a gente reconhece e essa é uma grande festa, o Jubilandos é uma grande festa, porque ele comemora 25 anos do colaborador, né, ou mais dentro da Faber-Castell. E aí não é uma festa, um almoço, é um coquetel, um jantar onde a pessoa tem toda a diretoria, a presidência representando, pode levar também membro da família, ganha um reconhecimento e um prêmio bem substancial, considerável. Tem inclusive pagamento de salário adicional, mas voltado para os 25. O restante, a gente dividiu em pilares de reconhecimento. Então, é o reconhecimento de um tipo, numa categoria para produção, o grupo operacional, que sim tem que ser reconhecido também, o grupo administrativo e depois os grupos de liderança também. A gente achamos melhor segmentar para atender justamente a expectativa que cada geração ou cada nível da organização tem. Porque eu não consigo Isso. recompensar uma pessoa que trabalha hoje num sistema produtivo igual eu recompenso uma liderança. O valor de um é diferente do valor do outro. E está funcionando bem, está indo bem, porque na realidade, no final das contas, Fábio, isso precisa. E essa é uma variável, não existe variável mais verdadeira. Você trabalha para ser recompensado. Sim, É uma troca entre sim, capital sim. e trabalho e ser humano e mundo corporativo que a gente trabalha para isso. Todo mundo tem boleto para pagar. Sim. Então, afinal, o que você espera? Eu espero reconhecimento, uma recompensa à altura. Então, acho que quando você tem metas claras, bem definidas, cascateadas, somada a uma recompensa justa, né, de novo, de acordo com o nível e expectativa da organização, você acaba tendo uma boa equação nesse aspecto do que você está colocando aqui. É fácil? Claro que não é fácil. Cada indivíduo pensa de um jeito, o que é valor para você não é valor para mim. Mas aí a gente entra também num contexto que você trabalha com a massa. Sim. E aí o que for individual, aí tem que ser trabalhado de uma forma pontual, efetivamente, com cada organização, cada estrutura, cada liderança. E vai existir sim pessoas que saem porque não me adaptei, porque não é isso que eu quero. Não pode ser a maioria. Como tem um turnover alto, não pode. O que está acontecendo para o turnover ser alto? Turnover é um dos principais indicadores que a área de recursos humanos, e não só de hoje, ao longo do tempo É. mede. Né? Essa é uma dor que precisa ser controlada. Você tem que entender o motivo das pessoas estarem deixando a Isso. organização. Isso. Então, para mim, está atrelado recompensa, reconhecimento, um bom sistema de remuneração fixo, variável, incentivo de longo prazo, curto prazo, somado à expectativa e transparência e metas bem cascateadas dentro da organização. E aí o desafio, quando se fala das gerações, que é entender realmente o que você falou. Claro que não dá para ser 100% individualizado, mas eu preciso pensar nisso, né?
das características. Obviamente que eu não vou falar o nome da pessoa, a gente trabalhou junto com ele, numa época no auditório lá na Ford, a gente ia ter a premiação de reconhecimento, não sei se você lembra, tinha lá os reconhecimentos. Lembro, certificado. Tinha um certificado. E tinha os projetos, né? Ou eram por projetos ou era individual. E aí, a diretora na época começou a chamar o pessoal, né? Lá na frente, projeto tal. E eu, por exemplo, estava no grupo, digamos assim, que gostaria de ser chamado tal. E tinha um rapaz que você conhece, que estava do meu lado e falou, cara, se vocês me chamarem na frente, eu vou passar mal. Olha. Eu não quero ir lá na frente. Então, olha que interessante, né? O que é reconhecimento para você não é para ele. Eu nunca esqueço disso, assim, nunca esqueço disso. No auditório aqui da Ford. Cara, se me chamarem, eu vou passar mal. Mas não era no sentido... Eu entendia que, assim, aquilo para ele não era um valor. E tal, obviamente que eu não posso dizer por ele. Talvez seria melhor um voucher, alguma coisa, sei lá, um jantar. Sim, para ele curtir com a família, talvez. Eu, naquele momento, de novo, momento também, que eu acho que é uma coisa, não é... Você falou uma coisa, é verdade, né? Que também acho que é uma coisa importante, né? Lembrar que as pessoas também têm momentos e vão mudando. Talvez esse cara que hoje não quer ser líder, amanhã pode querer ser líder. Naquele momento eu estava numa fase que eu queria era exposição, Sim. Queria projetos novos. Eu não queria, não é que eu não queria, mas não era importante ganhar ali um brinde por ganhar. Outras pessoas ganharam. Aí acho que entra um pouco o nosso trabalho, né, de RH. Sim. E tudo na vida, na realidade, tanto na vida corporativa quanto na vida pessoal, é momento. É o momento que você está estudando, é o momento que você quer seguir, quer fazer um planejamento de desenvolvimento de carreira, é o momento que você casa, é o momento que você tem filho, e é o momento que você não quer. E aí eu me uso como exemplo. Voltando a muitos anos atrás, aí a gente não fala as décadas, né? A gente esconde as décadas. Não era para mim uma prioridade, quando eu era muito mais jovem, ser uma liderança. Porque eu sou uma pessoa muito orientada para resultado, isso eu não mudei, eu sou assim desde muito tempo. Então, qual é o resultado que eu quero alcançar, qual é a meta que eu tenho que buscar? E eu sempre fui reconhecida na organização que a gente trabalhou justamente por isso, porque eu buscava altos resultados. E eu lembro que tinha uma liderança que uma vez falou para mim, um conhecido em comum, ele falou, olha, você precisa pensar o que você quer da vida, porque os resultados que você traz para a organização não são condizentes com aquilo que você está dizendo que não quer. Você está trazendo resultados, está alavancando as coisas. Então, toma cuidado, porque a organização está te enxergando num patamar, num sarrafo maior, minha amiga. E você, eu olhei, por algum motivo, não queria. Falei, nunca pensei nisso, porque eu brigava para ter avaliações top. Eu quero ser avaliação A, eu quero ser avaliação Mas não máxima, quero ser líder. Mas não estou buscando uma movimentação, né? Sim. Numa questão mais vertical. Ele olhou para mim, então decide o que você quer da vida. Ou falei, ups, eu não tinha pensado sobre esse aspecto. E aí o tempo foi passando, eu falei, gente, eu acho que, peraí, eu acho que eu consigo, eu tenho características. E o momento virou. Sim. O momento virou, aceitei a proposta, mudei inclusive de cidade e tá aí. Tô aqui hoje, nunca mais voltei inclusive pro interior. Não tenho intenção de voltar, não sei o futuro, mas neste momento essa é a vida que eu absorvi. Então tudo na vida é momento. É verdade. A sensibilidade que a gente tem que ter, e aí vai muito além do papel de liderança, do papel de recursos humanos, dentro mesmo de um mundo corporativo. A sensibilidade que você precisa ter é de entender o momento da outra pessoa, aí é empatia. Super. Sabe, se ela não quer agora, that's fine. Então, peraí, deixa eu mudar o meu foco, que talvez agora eu tenha que virar o foco para o Fábio e não mais para a Lilian. E tudo bem, o dia que aquela pessoa tiver um outro tipo de pensamento e ainda for um momento da organização, porque momentos também passam, Claro, sabe? O trem passou, você claro. não pegou, então também não reclama no futuro. Mas, se você tiver os momentos ainda, os astros ainda se conciliarem, talvez seja, o seu momento chegou, eu mudei e quero outra coisa. E acho que, apesar de fugir um pouquinho aqui, mas faz todo sentido, eu acho que essa sua fala é muito importante, principalmente para quem trabalha com recrutamento e seleção. Sim. Porque eu vejo muito isso. Teve um rapaz outro dia, na verdade já mais senhor, e ele ficou chateado porque ele foi fazer uma entrevista numa empresa, né? Eu conheço ele, e aí a pessoa da entrevista já fez essa ingerência, dizendo, o seu momento, você não aceitaria a posição que a gente tem aqui, porque olhando a sua cara, eu faço uma ingerência do comportamento, do momento da pessoa. Mas daí ele falou assim, eu fiquei tão chateado porque era o momento que eu queria, tudo bem, eu já tive um cargo de gerente, já consegui várias coisas, mas eu tô num outro momento da minha vida que eu não tô preocupado com o cargo, ele falando, eu queria viver aquele momento, aquela história, aquela empresa, aquele projeto. E aí é desafiador, né? Porque também, por outro lado,
eu não sei se a área de recrutamento e seleção está contigo lá. Tá também. Tem um talent acquisition comigo. Porque assim, eu entendo que como recrutamento e seleção você precisa ter alguns dados, alguns nortes para você tentar trazer o melhor profissional possível para aquela posição, mas também às vezes tu tem que tomar esse cuidado, né? Porque eu faço uma gerência de um... Não, mas a Lili agora, tantos anos... Isso é um viés. São viés, exatamente. Ela não vai aceitar essa posição, mas você perguntou para ela, né? Você não decide pelas pessoas. Mas na prática acontece, concorda? Acontece e eu já cometi esse erro. Muito tempo atrás e ainda em posições iniciais de liderança, em decidir pela pessoa. Isso, decidir pela pessoa, Eu isso. falei, gente, até que um dia eu falei, opa, a pessoa olhou e falou, não, eu quero. Eu falei, ops, então peraí, que acho que eu que tô fora do circuito. E aí me caiu uma ficha. Eu falei, gente, não sou eu que decido por ele ou por ela, são eles que decidem. O nosso papel é oferecer a oportunidade, que é composta de ABC. Vai ao encontro do que você espera? Então, ótimo, a gente tem uma equação. Se não vai, não faz o menor sentido, é muito pouco para mim, ou eu ainda acho que é muito para mim, não me sinto preparado. Então, ok, that's fine, vamos seguir a vida. Mas o papel da área de recrutamento, da área de atração de talentos, é justamente viés zero. Você não sabe o que passa na pessoa, você não sabe o momento dela, não só como indivíduo, né, valores individuais, mas até em momento financeiro. Sim. Então, sabe o que a pessoa está passando. Então, para ela pode ser uma porta. E ela pode, sim, ter uma expertise que vai agregar para a organização. E aí, de novo, trago a Fábrica como exemplo, né? Com todas as gerações. A gente contrata desde executivos com 20 e poucos anos, 30 anos de idade, a executivos que estão trabalhando conosco agora com 60, 65. A nossa diretora de cosmético, para mim, é um ícone. Né? Todo mundo fala, eu vou até tomar a liberdade de mencionar a posição dela, ela tem mais de 70 anos. Ela é um ícone, uma pessoa de uma energia fantástica, e eu tenho jovens que não têm a mesma energia que ela. E tudo bem. De novo, é o que o negócio quer, é o que o negócio precisa, e você vai adaptando. Então, momento, não cabe a você decidir pelas pessoas e nem tomar nenhum viés por elas. E isso aí deixa de ser, eu acho, uma aplicação de diversidade. Lília, você usou uma palavra que eu adoro, um conceito que eu adoro, em comunicação a gente vê muito isso, eu decido pelo outro. Né? E na prática, principalmente os líderes, eles às vezes tomam decisões decidindo pelo outro. Se tem uma coisa que me incomoda muito, principalmente em fábrica, são esse processo. Mas o pessoal da fábrica não gosta disso. O pessoal da fábrica é mais simples. Então, é sempre essa ingerência... O pessoal da fábrica não conhece tecnologia. Isso. Conhece mais do que a gente, tá? Muito mais, perfeito, muito mais. Então, assim, eu gosto muito... Eu tenho até um slide que eu falo sobre isso. Tome cuidado de você tomar decisão pelo outro. E, de novo, pode parecer uma coisa muito simples, mas acontece isso todo momento. Então, pode ser uma promoção, pode ser... mas ele não vai mudar. Mas você perguntou para ele se ele queria mudar? Não, mas ele tem um filho pequeno, você não sabe o que está acontecendo. Mas ele precisa... Ele não tem tal habilidade... Outro dia, uma pessoa comentou assim, não estou contratando aquela pessoa porque ele não tem habilidade à pressão. Mas você perguntou, você tem dados, você perguntou para ele... Porque pode ser que ele não tenha vivido a pressão em outro momento da vida dele, uma outra empresa que tenha vivido. Então, eu gosto muito disso que você está trazendo, de verdade, para mim é muito significante, porque em comunicação a gente vê muito isso, é sempre o outro decidindo por mim. Isso é muito perigoso. E isso tem uma conexão com um ponto muito forte que a gente falou no início, que é você balizar expectativa. Isso. Se você sabe a expectativa da pessoa, se você conversa, tem conversas francas nesse aspecto, não pode ser uma surpresa para ambos. Você não pode assumir porque você sabe que a expectativa dele talvez seja realmente aquilo ou não é aquilo. E se não for aquilo e você já está sabendo que, olha, já conversamos, acho que não é a expectativa da Lília, mas eu vou perguntar de qualquer forma, porque é teu papel perguntar. E também perfeito. E também é seu papel ter um ambiente que, inclusive, seguro. Você falou isso, né, do ambiente seguro, porque também às vezes o cara é induzido a tomar uma resposta porque ele não se sente seguro de dizer não quero ou quero. Você aceito mudar. Então, assim, tudo bem, eu não posso definir por ele, mas você está seguro dessa informação? Você vai ter uma mudança de vida, uma mudança de cidade, como aconteceu com você. Então, perceba também que esse ambiente seguro tem que permitir que o outro se sinta verdadeiramente seguro de responder aquilo. Não só porque a empresa, né? A gente viveu isso, eu já tive essas histórias também. Não, agora, a partir de agora, você tem que fazer tal curso, tal isso, tal aquilo. Mas por quê? Por mim ou pela empresa? E talvez seja pela empresa, está tudo bem, mas desde que o outro
eu gosto muito disso que você fala, alinhar as expectativas. E se você conversa com um grupo de trabalho, se é uma liderança ou até uma área de recursos humanos que esteja conectada com as pessoas, você vai saber se é uma expectativa ou não. Isso. Na realidade, o que é o final? Comunicação. É. Comunicação ainda é o calcanhar de Aquiles, ainda é o que rege o mundo. Então, falar corretamente e ser entendido da maneira que você quer ser entendido ainda é um desafio dentro da empresa. E aí, né, até para fechar nosso episódio fantástico, eu ficarei com você mais horas aqui. Quando a gente fala nesse processo do líder, principalmente, não sei se você concorda, eu tenho uma linha que é assim, comunicação, perfeito que você falou, mas eu consigo fazer isso quando eu crio vínculos com as pessoas. Conexões, né? Conexões. E acho, e aqui não é questão geracional, é questão de sociedade mesmo, por tudo que está acontecendo. E você falou, né, as pessoas trocam muito. Vamos combinar que a gente tem poucas conexões, né? E aí, assim, então eu fico fazendo uma ingerência. Se eu conheço a Lília, e não estou dizendo que sou seu melhor amigo, não é isso, mas se eu conheço a Lília, se eu entendo como a Lília minimamente funciona, o que motiva ela, o que desmotiva ela, o que impulsiona ela, o que representa o filho para ela, o marido. Quais são os valores? Quais são os valores? Se para ela, por exemplo, você sabe disso, tá próximo dos pais, é um valor muito importante. Você não precisa tomar decisão por ela, mas você sabe que isso, em algum momento, pode impactar do que você começar já a fazer um plano para ela, para ir para os Estados Unidos e ficar um ano nos Estados Unidos, não é? Mas você concorda que se eu não tenho essas conexões, se eu não faço esse exercício do vínculo, eu corro mais risco de ficar mais frágil, não é? Corre o risco de ficar mais frágil, mais distante e não criar a conexão necessária. Eu lembro, tem coisas que cada um na sua própria geração, nas suas experiências, coisas que marcaram. E tem coisas que eu lembro muito do passado, né? Aqueles vídeos da Ciamar. Eu trabalhei na Ciamar. Eu trabalhei na Ciamar, antes da Ford. Gente, fantástico. Tinha um que falava de conexão. Quanto tempo tem isso? Sei lá, deve ter uns 50, 60 anos o vídeo, ele era preto e branco, né? E é uma coisa que eu olho e falo, gente, era aquilo. Ele simplesmente era um vídeo de 2, 3 minutinhos que mostrava uma liderança entrando na sala, né? Naquela época existiam salas e aquelas estações... Tudo coisas formalizadas. Exato. E ele criando conexão de, Fábio, aí, como foi o seu final de semana? Como tá seu filho? Lília, você viu, seu time perdeu, amiga, e perdeu pro meu. São coisas que vai te fazendo criar elos. Você não precisa ser o melhor amigo. Isso. De forma nenhuma. Mas você precisa entender um pouquinho o que motiva aquela pessoa a levantar todos os dias da cama e vir trabalhar. Isso. Então, tem algumas que sim, é o futebol. Tem outras que é a apresentação da filha na escola. Então, como foi a apresentação do seu filho? Foi boa? Me conta um pouquinho. Gente, acabou, a conexão está criada. E não precisa ser falso, isso é genuíno. Quanto tempo tem esse vídeo, gente? Eu falei, e esse é o ponto. Então, é uma linha difícil, uma linha tênue, porque tem pessoas que são muito fechadas. E também tem um ponto que acho que, ao mesmo tempo que é muito importante para todos nós e tem ajudado muito as organizações, também está criando distanciamento, que são as redes sociais, inteligência artificial. Sim. Essas coisas estão deixando as pessoas mais distantes das outras. A pandemia já deixou um pouco isso. E agora a IA entrou muito forte. Então, você cumprimenta as pessoas hoje pelo aniversário em WhatsApp. Como que a gente fazia? Não, eu vou ligar. Sim, quando você liga hoje as pessoas, que você está me ligando, o que você quer? Outro dia minha mãe me ligou, eu falei, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Mãe é um excelente exemplo. Se toca o telefone, gente, o que aconteceu? Não, nada, só quero saber como você tá. Meu Deus. Então, a gente realmente se moldou a isso, né? Então, a tendência é que cada vez mais a gente se distancie. Então, quais as ferramentas de conexão? Gente, é uma simples conversa, é um simples bate-papo, é um almoço em grupo, é um café em grupo. Vou tomar um café, quer ir comigo? Vamos. Gente, 5 minutos, 3 minutos, já deu. Teve nessa linha, eu fico um pouco assim, que é a relação humana, né? Tinha uma empresa, a gente estava discutindo negócio de atestado médico, esse tipo de coisa, e estava desconfiado que as pessoas estavam fraudando, enfim. Aí eu me lembro que a gente estava conversando, e aí o cara, tipo, volta no dia seguinte com o atestado. Falei, posso perguntar para você, líder? Você perguntou para ele, tá tudo bem? Se o cara voltou de uma hipótese, vamos imaginar honesta, tá? Uma situação normal, que ele foi afastado 1 dia, 2 dias, o cara não pergunta nem pra ele se tá tudo bem. Como você está? Como você está? É uma frase curta e simples. E aí, o que tá na minha cabeça? Ele não tá nem ligando pra mim. E aí, vamos ser sinceros, você tem gente. Com o passar do tempo, isso pra ele virou irrelevante. Então, assim, faltar ou não faltar, pouco importa.
Então, É verdade. o que você falou é muito importante. Às vezes uma frase. Porque vamos concordar, eu faltei hoje aqui no trabalho. Você chega amanhã, você nem me pergunta se tá tudo bem? Aham. O que aconteceu? Você precisa de alguma coisa? Acho que é uma das primeiras perguntas que você faz. É louco isso. Onde eu te ajudo? E Que é aí, a liderança servidora, e aí né? você traz a questão, por exemplo, da rede social, eu concordo contigo, mas ela também traz essa potência. Eu acompanho muito o LinkedIn, você sabe que eu estou sempre no LinkedIn, aí alguém diz assim, qualquer coisa. Ah, eu fui, teve um problema com meu filho, não sei o quê, eu fui demitido e tal. Aí todo mundo começa a escrever a partir dele, e ele, outro dia teve um caso muito engraçado, que alguém fez algum desabafo, alguma coisa nesse sentido, e todo mundo ao invés de perguntar para a pessoa, ficou todo mundo reproduzindo seus próprios desabafos em cima daquele tema. Nossa. Aí eu perguntei para a pessoa, não lembro, assim, falei, mas era alguma coisa envolvida com o filho. Eu falei, fulana, eu não conheço ela, só vi que tava tal. Eu falei, como é que você tá tudo bem com você e com seu filho? Juro para você. Ela falou, Fábio, ninguém me tinha me perguntado isso. É, porque aí é o costume das redes sociais de ficar debatendo. Quero debater, quero discutir, e não vai no cerne da questão. Porque assim, É muito aquela coisa delicado. assim, ah, perdi meu pai. Ah, não, tudo bem, eu também já perdi meu pai, eu sei o quanto é difícil. Cara, me respeita, eu perdi meu É. pai. E aí, e esse é, inclusive, um dos pontos da comunicação, né? Quando a pessoa está falando, ouça o que ela está falando. Não fala o que você viveu, ela não quer ouvir o que você viveu. Exato. Mas é que eu tô falando que você trouxe um ponto muito importante, e aí até para fechar, porque às vezes esse é um papel do líder que você não precisa de inteligência artificial, não precisa Não. de dinheiro, não precisa de verba, não precisa de aplicativo, precisa de um. Só precisa de uma boa vontade, um bom coração, preocupado com o próximo ser humano, se colocar no lugar dele. Isso, para mim, é empatia. Você concorda comigo, Lilia? Pegando esse exemplo que você falou, negócio do turnover, o problema de absenteísmo que acontece muito. Se eu começo a tratar o cara com esse respeito, eu concordo que tem muita gente que é sacana mesmo. E sempre vai E ter. vai ser um sacana profissional. Mas você concorda que se eu começo a faltar e você me pergunta, chega uma hora que eu começo a ficar incomodado. Exato, você vai se sentir mal da próxima vez de, peraí, se eu tô pisando na bola, deixa eu parar de pisar na bola, porque ele genuinamente está preocupado comigo. Isso. Aí você conta, ah, eu perdi meu filho, não sei o quê. Aí você pergunta e fala, puta, acho que não dá mais para contar essas histórias. Você nem me É. pergunta. Porque a verdade é que as pessoas não. Você tocou num ponto interessante. Tem pessoas que realmente agem de má fé, mas você tem pessoas que estão com problema e não falam qual é o problema. A partir do momento que você para e escuta qual é o problema dela, e você pode fazer parte de uma solução, o comportamento dela é outro. O engajamento dela com o trabalho é outro. Tem uma frase do livro do palhaço psicanalista que é muito interessante, ele fala isso. Quando eu escuto o outro, eu estou dizendo para ele, tem um espaço dentro de mim para Para você. você. É isso. E é É genuíno. isso aí, é isso. E tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. Se não for genuíno também, você não cria um ambiente seguro, você cria um clima de falsidade, de estar cumprindo só um papel e não é isso, sabe? Para finalizar, a gente fala muito dessa questão principalmente da liderança, né? De vários projetos, e às vezes é só isso, né? Às vezes é ser genuíno, ser É atencioso, só ser você. reservar na sua agenda ali 5 minutos, 10 minutos por dia para ouvir a pessoa, Exato. para ouvir, você falou bem, não é para responder. Conta aí como é que você tá. Enfim, você deve ter também, eu tenho vários casos que eu me lembro disso. E você quebra, no bom sentido, e você desarma o outro. E aí são técnicas, são estratégias. Tem que ter, sim, tem que ser genuíno, mas, de novo, é o papel da liderança. Se você escolher, você escolhe ser liderança, Sim, você sim. aceita o desafio. Sim. Né? Todos têm tem pessoas que não são de liderança e cumprem esse papel também. Mas o líder é papel dele. Isso. É papel dele realmente, olha, quero te ouvir, me fala. A proximidade, a conexão, ela tem que ser, ele tem que fazer existir. Senão ele nunca vai ter o time próximo, o que também não é bom, nem para o time, nem para ele. E a questão do ambiente seguro, você tocou num ponto muito interessante. Quando você não se sente seguro, você não vai ser você mesmo. Se você trabalha numa empresa em que você pode ser você mesmo, esse ambiente é seguro. Então é E aí, como é que natural. E aí, assim, de uma maneira bem simples, como é que pode ser você mesmo quando você é ouvido, quando as pessoas te respeitam, quando não tem esses vieses dos preconceitos, Sim. quando você não se sente que cometer um erro vai ser demitido, punido. Consistente, você precisa ser consistente nos comportamentos. Tá? É. O que você é hoje será amanhã também. Como dizia antigamente, você fala uma coisa sentado e não sustenta de pé, ou vice-versa, alguma coisa assim. Gente, consistência no discurso, nas Perfeito. conexões, é tudo. Consistência para tudo na vida, né? Para tudo na vida. Então, eu acho que é por aí. E
E é legal porque, assim, depois a gente tem outros capítulos, a gente fala um pouco sobre inteligência artificial e tal, mas no final da história a gente tá falando de uma coisa muito básica, né? Que é ter coração, é ter cuidado, é ouvir o outro. Que é um pouco do que a gente viveu na pandemia. Parece que as pessoas esqueceram a pandemia. É. A pandemia, ela juntou, ela distanciou, mas ela também buscou mecanismos de aproximar as pessoas nesse sentido de empatia, de ouvir o que estava acontecendo, aquela pessoa está sozinha. Gente, a pandemia tem 5, 6 anos, vamos colocar assim, as pessoas parecem que aquele momento deixou de existir. Gente, foi um momento muito importante para a humanidade. Às vezes a gente tem a sensação de que a humanidade não aprendeu tudo que precisava aprender, né? Eu acho que a gente se afastou mesmo, você tem toda a razão. As relações são muito mais hoje superficiais. São. A gente acabou juntando o advento da rede social, então isso potencializa esse tipo de coisa. Então eu tenho a sensação que eu estou falando com você toda hora, né, porque estou vendo as coisas, você vê lá a foto da sua família e tal, mas você tem razão. Agora, falando especificamente do mercado de trabalho, é isso, eu acho que o líder precisa entender isso. Perfeito, assim, adorei, porque quando a gente fala muito, até pegando o título da nossa conversa aqui, é do discurso para a prática, às vezes é isso, né? Falando, mas no final da história é isso, né? É cuidado, atenção, genuíno, né? E tudo que é prática, ele requer, sim, conceitos muito claros de prática. Você vai fazer, você vai praticar. Sim. É treinamento, Isso. Você vai fazer acontecer. Ah, mas, Fábio, eu não tenho essa capacidade. É treinar. Treina, exato. Nem Gente, o todo- esportista não treina e não aprende? Só para finalizar, o Mário Sérgio Cortella, outro dia eu vi um depoimento dele, achei bem Eu interessante. gosto muito dele. Eu também gosto. E ele falou assim que ele até entende quando as pessoas chegam para ele e falam assim: nossa, o senhor tem o dom da palavra, né? Deus te deu o dom da palavra. Ele fala: eu até entendo, mas no final da história, cara, foram muito treinamento, muito estudo, né? Muitos anos, no caso dele, de sala de aula, Sim. muitos aprendizados. Provavelmente, muitas vezes não falou bem. Então, assim, trazendo para o outro lado, não é só eu também acredito que existe lá o dom divino, enfim, Deus e tal, mas é treinamento, né? É estudar, é aprender, é conhecer. A tecnologia hoje, por esse lado, nos facilita muito, né? Você tem tudo à mão hoje. Você entra no YouTube agora, você pega tudo. Como fazer um treinamento de comunicação não violenta? Vai estar lá, né? Você não tem mais desculpa, eu não tenho acesso, eu não sei aonde eu busco. Gente, Exatamente. qualquer inteligência artificial hoje te dá um livro pronto, Então, um livro que nem é muito saudável, Sim, mas sim. não fala que você não tem recurso. Muito obrigado, Lilian. Adorei mesmo. Foi muito bacana, acho Obrigado que foi um excelente bate-papo. Pela oportunidade. Obrigado, pessoal, que estão nos acompanhando. Você, de novo, você que está aqui, curta pra gente, repasse pro pessoal da firma, passe pro pessoal do RH lá da sua empresa para que eles saibam que o exemplo daqui da Lilian é muito legal. Obrigado, Hillman, pela parceria. Obrigado, Digital Six também. Tenha uma boa semana e semana que vem estamos de volta. Fábio de Renzo, da Novembro 4, Comunicação Interna Sem Fronteiras.